Você está feliz aí, irmão? Quem está feliz aqui? Duvido você dar um sorriso para essa pessoa que está ao seu lado e falar assim: irmão, você está bonito hoje. Fala, você está com uma cara de rico. Fala, quer ver ele te amar para sempre? Fala assim: parece que você emagreceu, irmão. Glória a Deus, como é bom poder estar aqui. Que honra poder celebrar esse tempo. Eu concordo com o que o pastor Eric falou. Nós estamos ficando velhos, mas nós estamos ficando mais bonitos, né, Eric? Vocês vão ver as fotos do Eric aqui à noite. Vocês vão comprovar que quanto mais velho a gente fica, mais bonito a gente vai ficando, não é? Eu estou muito honrado de estar aqui. Eu estou verdadeiramente feliz de estar aqui com os irmãos. Hoje estou com minha esposa Marli, minha filha Elisa. Nós somos casados há 23 anos. Fizemos domingo passado 23 anos de casamento. E somos pais de 3 filhos. O João vai fazer 20 anos agora. A Ana Luísa, que tem 15. E a Elisa, a nossa pequenininha, com 8. Somos pastores lá em São Paulo, de uma igreja viva, pulsante, crescente, que está experimentando muito, muito, muito de Deus. E a gente estava aqui, chegamos na sexta noite, e eu estava me lembrando de quando a gente esteve aqui pela primeira vez. Nós nos conhecemos em Goiânia, e a primeira vez que a gente esteve aqui foi numa conferência, eu acho que no mês de julho, do Ouvir e Crer. E a gente foi muito abençoado por toda a história que a gente viveu. Muito do que a gente carrega hoje foi fruto daquilo que nós fomos recebendo através de muitos irmãos, dentre eles o Eric e a Débora, que iam a São Paulo ministrar. O Eric, irmãos, tinha época que ele chegava lá na igreja e ele estava debaixo de uma unção profética. Ele andava pela igreja, começava a profetizar, e o homem de Deus, sabe assim, impactou a minha vida. Mas uma das coisas que mais marcaram a nossa vida quando a gente chegou aqui foi que naquele momento da história da igreja local, um pouco antes, vocês tinham acabado de receber da prefeitura o direito de administrar o orfanato da cidade, né? A gente sempre ouvia falar de adoção, a gente sempre ouvia falar desse tipo de conduta, mas foi a primeira vez, Jerry, que a gente viu na prática isso acontecendo. E a gente saiu daqui com o coração, entramos no carro, porque a gente tinha ido visitar a casa. E eu lembro que um dos meus irmãos foi com a gente, né? Os meus irmãos biológicos estavam aqui no dia, e uma criança agarrou, ele falou assim: Luiz, quase que eu saí de lá com uma criança. Eu falei, foi exatamente assim que o Eric e a Débora começaram a história deles, né? E é muito bom estar aqui. Eu louvo o Senhor Jesus pelos 30 anos dessa igreja, e eu quero declarar que isso é só o começo do que o Senhor fez, não é nem sombra daquilo que vai acontecer, amém? Eu estou feliz, não conheço todos que estão aqui, mas tenho muita alegria, porque eu me sinto em casa aqui, sabe, Eric? Me sinto em família. Vim aqui muitos anos para receber, e é muita honra poder estar compartilhando, especialmente nessa estação. Alguns anos atrás, eu tive pela primeira vez com os meus irmãos. Eu vou quase todo ano para a Europa, tenho alguns compromissos lá, mas há uns 2 ou 3 anos atrás, eu levei os meus irmãos pela primeira vez em Portugal, o Bruno e o Dudu. E aí a gente estava lá andando em Portugal, Eric, e eles falaram assim: Luiz, vamos aproveitar que a gente está aqui, a gente podia ir lá no vilarejo que o pai nasceu. Eu sempre fui para lá, mas nunca tive curiosidade de ir até lá. Mas eles são mais audaciosos, mais aventureiros. Montamos no carro, chegamos lá, rodamos algumas horas, chegamos num povoadinho, numa cidade de perto a Viseu. Tinha 6 casas. Quando a gente chegou, não tinha nada, irmão, nada que atraía. 6 casas, um monte de mosquito voando, como eu nunca tinha visto na minha vida. Eu desci do carro, olhamos, tiramos uma foto, eu falei: bora? Aí ele falou: não, como assim? Bora? Agora? Não, nós vamos bater em alguma casa aqui para saber se tem algum parente do pai aqui. Eu falei: ah não, aí já é demais. Enquanto eles estavam indo, chegou um senhor de trator. Estava dirigindo um trator, assim, era uma área bem rural, e ele chegou de trator com uma senhora pendurada, assim, ó. E aí aquele senhor olhou meio desconfiado, um carro parado no meio da vila, aquela vila deserta. E ele veio devagarzinho olhando. Meu irmão foi até ele e falou assim: oi, eu sou o Carlos Eduardo, eu sou filho do Antônio. Irmão, Antônio em Portugal, não sei se você já foi alguma vez para lá, mas Antônio, Joaquim, Manuel, é a coisa mais comum que tem. E aquele homem ficou olhando para ele assim meio desconfiado. Aí ele pegou e tirou o passaporte do bolso, falou assim:
meu nome é Carlos Eduardo, eu sou filho do Antônio do Couto Henriques. O meu avô chamava Jorge do Couto Henriques. Quando ele falou o nome do meu avô, Eric, aquele homem desceu do trator, abraçou o meu irmão, deu um beijo no meu irmão, convidou a gente para dentro de casa, colocou um café na mesa, colocou bolinho, e a gente estava ali. E na hora que eu entrei no carro, o Espírito Santo me ensinou uma lição tremenda. Ele falou: Luiz, quando aquele homem identificou que o sangue, porque quando ele olhou e viu o nome do Jorge, ele falou assim: o Jorge, o tio Jorge é irmão do meu pai. E ele viu que a gente era família, todas as barreiras foram quebradas. A gente foi para dentro da casa dele, começamos a tomar café e ficamos lá 2 horas. E o Espírito Santo me ensinou, falou assim: Luiz, aquele homem, quando identificou que o sangue corria dentro da veia dele, era o mesmo sangue que corria dentro da sua veia, as barreiras foram derrubadas. Sabe como eu me sinto aqui, irmãos, em família? Porque hoje eu sei que o sangue que está sobre a tua vida está sobre a minha vida, e é isso que nos faz irmãos em Cristo. Quando eu olho para todo mundo aqui, tem gente que eu nunca nem vi na minha vida, e talvez não veja de novo por muito tempo, mas eu identifico algo que nos faz comum: o sangue do Cordeiro que nos tornou filhos do Deus vivo. E eu louvo o Senhor Jesus pela tua vida, viu? Glória a Deus. Irmãos, eu tomei a liberdade de trazer aqui, há um ano passado eu escrevi um livro, e sobraram alguns pouquinhos livros, e eu trouxe de presente para o Eric. Esse livro aqui é fruto das influências que a gente recebeu andando com essa galera. Chama Na Prática, Práticas Espirituais para Potencializar a Sua Fé. Aqui a gente fala sobre oração, jejum, confissão da palavra, adoração, oração em outras línguas. São ferramentas que fortalecem a nossa fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ela cresce e se desenvolve à medida em que a gente vai se rendendo e crescendo em Deus. E não tem como você crescer em Deus se você não tiver um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Nós somos brasileiros e temos uma cultura muito ruim. A gente nasce, cresce dizendo assim: eu não gosto de ler. É ou não é? Eu me formei em Direito. Durante muitos anos da minha vida eu advoguei, e na faculdade de Direito, eu não sei se tem algum advogado aqui, mas uma das coisas que a gente mais tem que fazer é ler. Os códigos, as leis, tudo é muito grande. E eu lembro que uma vez eu estava com um código assim na mão, não lembro qual que era, de processo civil talvez, e alguém olhou e falou assim: você está doido, cara? Você vai ler tudo isso aí? Nem eu tinha certeza se eu ia ler ou não, mas... Por quê? Porque nós temos uma cultura muito errada, muito errada. A gente assimilou uma mentira que foi colocada na nossa mente, que nós não sabemos ler, que nós não precisamos ler. E não tem jeito, irmãos. O Deus que você serve decidiu deixar para nós um livro para se fazer conhecido. E se você diz que você não gosta de ler, você está, infelizmente, boicotando o teu relacionamento com o Senhor, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que precisa ser lido por nós todos os dias. E eu gostaria muito de deixar essa indicação aqui. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, depois que eu escrevi esse livro, uma irmã da igreja falou assim para mim: ô Luiz, cara, tem uma coisa que acontece, eu estou lendo o seu livro, e eu começo a ler o livro, e a hora que eu abro o livro, começo a ouvir sua voz aqui no meu ouvido, parece que é você que está falando no meu ouvido. E eu falei: que estranho. Aí ela falou assim, aí eu fechei o livro. Quando eu abri o livro de novo, você falando de novo no meu ouvido. Ela foi embora e eu fui pensar, porque eu sempre penso sobre aquilo que eu ouço. E aí eu falei para mim, eu falei: já sei porque essa irmã tem essa experiência. Ela está todo domingo aqui com a gente, faz 5 anos que ela congrega com a gente. Ela já ouviu todas as palavras que eu prego. Aquilo que está escrito no livro é aquilo que ela ouve quase todos os domingos. Ela tem relacionamento com o autor do livro, e toda vez que ela abre o livro para ler, ela ouve a voz do autor. E o Espírito Santo falou assim: e se você se relacionar com o autor desse livro aqui, e todos os dias você tiver, antes de acordar, antes de pegar o celular, de olhar o WhatsApp, de olhar o Instagram, quem faz isso aqui? Levanta a mão só para não ficar culpado, às vezes, de vez em quando. Antes de você tomar as suas primeiras decisões, você se render e abrir o livro, quem é que vai falar no teu ouvido, irmão? É a circunstância, é o governo, são as finanças, a voz do doce e amado Espírito Santo que vai falar com você. Você precisa crescer em relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei se tem alguém aqui fazendo aniversário hoje, aqui tem? Alguém que fez aniversário essa semana? Olha lá o irmão lá atrás, ó.
Vem cá, irmão, esse livro é teu de presente. Glória a Deus. Dia 14. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Como é seu nome? Vander. Amém, Sr. Vander. Deus abençoe, viu? Amém, irmãos. Põe a mão no ombro dessa pessoa por 30 segundos. Diga assim: Senhor, aumenta a fome pela presença, aumenta a sede pela presença. Eu quero te dar 30 segundos para você orar, profetizar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Comece a declarar: Senhor, que a palavra do Senhor fale, que a palavra do Senhor agora encha, que a mente seja tocada, que a mente seja renovada, que ele seja fortalecido, ao ponto de sair daqui encorajado para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Nós declaramos, Senhor, um ambiente do ensino da Tua palavra, que mais do que as palavras que eu venho a dizer, o Senhor, através da sua capacidade exclusiva de ensinar pessoalmente, possa operar agora, Senhor, trazendo revelações, plantando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu fiquei pensando aqui o que falar. Tanta gente já passou aqui. Quantos foram abençoados aqui pela vida do pastor Danilo? Não tive aqui na quinta-feira, mas só de ouvir eu pedi a Eric: põe logo o vídeo na internet, porque está todo mundo falando dessa palavra, eu preciso também ouvir. Mas o pastor Geraldo trouxe uma palavra tão pontual, o pastor Cezinha ontem de manhã e ontem de noite. Eu quero aqui poder contribuir um pouco com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Uma das coisas que eu entendo, irmãos, é que às vezes, quando a gente vai vivendo com o Senhor, nós temos uma capacidade muito grande de nos apegar àquilo que Deus está fazendo. Então, um dos movimentos mais inteligentes que nós, como filhos de Deus, podemos fazer na vida cristã é aprender a largar o que Deus fez para pegar aquilo que Deus está fazendo. Às vezes o que Deus fez é tão bom, porque nós temos a tendência a largar o que ficou mal resolvido, o que foi ruim, né? Quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a gente tem a tendência de querer deixar para trás só os problemas, só as dificuldades, só os irmãos que dão trabalho. Mas o que Deus está querendo nos ensinar é largar aquilo que está dando certo, porque aquilo que está dando certo e aquilo que funcionou, muitas vezes funcionou para um tempo e para uma estação. Quando você vê Deus chamando Abraão, Ele fala assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus está querendo nos ensinar é que muitas vezes nós precisamos aprender essa dinâmica do reino de Deus, de largar o que Deus está fazendo para agarrar aquilo que o Senhor está querendo fazer, porque talvez o que Deus fez é exatamente aquilo que está impedindo. Talvez você se choque com essa minha afirmação. Talvez aquilo que Deus realizou na tua vida até agora é justamente o teu maior inimigo daquilo que Deus quer começar a fazer. Por isso, o Espírito Santo, ele tem o papel de nos guiando em toda a verdade, mas não só em toda a verdade passada, mas em toda a verdade atualizada de Deus para as nossas vidas. Uma das maiores dificuldades que nós temos é ouvir a Deus e continuar ouvindo ao Senhor. Talvez muitas coisas que hoje você está vivendo como filho de Deus é fruto do que você um dia ouviu ao Senhor. Abraão um dia estava com o Senhor e Deus fala assim para ele: vai, pega o teu filho, o teu único filho, sobe ao monte e sacrifica ele. A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada, e essa expressão, se levantar de madrugada, para mim, demonstra que ele foi rápido na obediência, porque tem coisas que a gente não obedece rapidamente e a gente acaba desobedecendo. A gente começa a considerar, quando Deus te dá uma palavra para você fazer alguma coisa muito maluca, porque todas as vezes que Deus dá uma palavra, uma forma de você entender que é de Deus essa palavra, é que quando você olha para você, você olha para a tua condição, você olha para a tua capacidade, você não vê possibilidades de cumprir sozinho. Então a gente começa a considerar: como é que eu vou fazer isso? Qual a forma que eu vou fazer isso? Aí nessa a gente muitas vezes cai em desobediência, vai deixando para trás, vendo que a gente não é capaz. A Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada e foi obedecer. Ele pega Isaac, pega a lenha, ele pega todos os utensílios para o sacrifício, vai subir no monte. Você conhece a história? Isaac olha: pai, eu estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? O Senhor proverá para si. Essa história me intriga, irmãos. Que doideira. Meu filho tem 20 anos. Ele já é inteligente, em alguns aspectos mais inteligente do que eu.
Quando eu falo as coisas para ele, hoje ele fala assim: pai, não é assim não. Quem tem filho aqui que às vezes você fala assim: meu Deus, eu que troquei a fralda, eu que ensinei a andar, eu ensinei a falar, levava para a escola, agora ele vai falar para mim que não é assim. Mas Isaac olhava para Abraão: tá bom, pai. Isaac chega naquele monte, a Bíblia fala que Abraão coloca ele sobre a mesa do sacrifício, o amarra. É interessante porque Isaac é uma pré-figura de Cristo, e provavelmente não foi Abraão que amarrou Isaac, foi Isaac que se deixou amarrar. Mas o que eu mais amo nessa história é que Abraão foi um tipo de homem que ouviu a Deus e continuou ouvindo a Deus, porque muitas vezes a gente ouve a Deus, e o que Deus falou é tão bom que a gente corta a conexão com a voz de Deus e para de ouvir a Deus. Então a gente vai vivendo daquilo que aconteceu e deixa de andar atualizadamente naquilo que o Senhor está fazendo. Quantos estão me entendendo aqui? Faz sentido para você isso, irmão? Aí Abraão, ele pega o machado, e a hora que ele vai cortar o pescoço do menino, ele ouve e continua ouvindo a Deus: não faça tal coisa, Abraão. Porque tem muita coisa que está sem vida na nossa vida, que não está mais frutificando, porque nós deixamos de ouvir a Deus. Não é porque nós nunca ouvimos a Deus, ouvimos a Deus, mas porque o que Deus falou foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom, a gente se apegou com tanta firmeza que a gente não quer mais soltar. Tem coisas, eu quero profetizar isso nessa manhã, que ficaram para uma estação da sua vida, do seu casamento, das suas finanças, da sua movimentação, e hoje o Senhor da eternidade, que pôs o Espírito vivo, o Espírito Santo dentro de você, quer atualizar você com aquilo que Ele está fazendo agora na sua vida. Um dia Deus encontra com Josué, nós já vamos ler a Bíblia, mas um dia Deus encontra com Josué e fala assim: Josué, meu servo Moisés morreu. E eu não quero parar naquilo que aconteceu, porque Moisés era a representação de muitas coisas, uma grande liderança, alguém que fazia muitas coisas, alguém que tinha uma história de libertação incrível. Você conhece a história de Moisés, um menino que nasce num momento onde há um decreto de morte. A mãe dele, Joquebede, se levanta contra os decretos. Ela é corajosa. Essa história dessa mulher inspira a gente, porque ela se levanta em dias maus para crer naquilo que o Senhor havia falado. Você imagina que Joquebede engravida no momento em que o faraó tinha determinado que todas as crianças deveriam ser mortas se nascessem no sexo masculino. Ela mesmo assim engravida, ela não toma as precauções, ela não usa métodos anticoncepcionais, pelo contrário, ela fala assim: eu vou continuar vivendo, porque eu creio que o Senhor é poderoso. E ela engravida. Talvez se uma mulher comum engravidasse debaixo de um decreto, ela entraria em depressão, ela ia correr para uma clínica de aborto, mas ela firmemente continuou gestando, gerando a vida que o Senhor colocou. Aí você imagina, Moisés nasce, ela tranca Moisés durante 3 meses. Mas, irmãos, eu gosto de olhar a história bíblica, pastor Eric, tentando entender a minha realidade. Eu lembro que tinha dias que os meus filhos não escolhiam a hora que eles iam chorar. Eu falava: não chora, menino. 2 horas da manhã, morando num apartamento em São Paulo, o grito deles era ouvido por todo mundo. Não tem como você calar. E Joquebede deu conta. Moisés é jogado na água, ele é cuidado pela filha de Faraó. Naquele decreto, irmãos, naquela realidade de escravidão, Joquebede trabalhava como escravo. Você imagina, a escravidão era algo terrível, opressão, era uma perseguição contra a vida das pessoas. Ninguém recebia para fazer nada, o escravo não tem salário. Mas a única pessoa em toda aquela terra que recebia alguma coisa para fazer algo que era dela mesma era Joquebede, porque a filha do faraó tira ele das águas, paga um salário para ela cuidar do próprio filho. É assim as coisas de Deus. Tem muita coisa de Deus que Deus faz de forma milagrosa. Moisés nasce, cresce no Egito, faz coisas milagrosas ali, ele aprende a cultura, ele aprende a forma, a movimentação. Um dia ele, no seu ápice do entendimento, ele começa a entender a sua chamada para a libertação. Vai passear e vê um hebreu brigando com um egípcio, e entra na briga, mata o egípcio, tem que fugir do Egito. Ele fica lá cuidando das ovelhas do seu sogro, cuidando dos rebanhos, na vida normal, na vida cotidiana. Deus sempre fala num dia normal. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus é especialista
em falar com a gente nos dias mais normais da nossa vida, porque às vezes a gente quer ouvir a Deus assim no meio do fogo, no meio das coisas acontecendo. É no dia a dia, irmão. Deus fala com você lá no escritório, quando você está trabalhando, quando você está andando no carro, quando você está limpando a casa. Deus pode falar com você. Eu quero declarar ouvidos abertos para você ouvir ao Senhor nesses dias. Um dia está Moisés lá trabalhando, e aí ele está olhando e ele vê uma sarça que pega fogo, não se consome, e ele chega para trás e ele fala assim: meu Deus, aquilo ali está meio esquisito. Eu acredito que isso não aconteceu imediatamente, mas que foi um período da vida de Moisés. Ele foi embora, voltou, aquela árvore estava pegando fogo de novo. Ele foi embora, voltou, aquela árvore estava pegando fogo de novo, até um dia que provavelmente ele deve ter feito uma marca naquela árvore. Falou assim: não é possível, não é possível, eu estou ficando doido, ou realmente tem algo sobrenatural acontecendo. E ele volta no outro dia, e ele vai verificar, e não é que aquela árvore estava pegando fogo e não se consumia. Ele chega para perto, e quando ele começa a se aproximar, Deus fala no meio da sarça. Aqui tem uma lição poderosa. Deus sempre fala com quem procura. Deus sempre fala com quem vai na sua direção. Deus sempre fala com quem toma as decisões certas de se aproximar do Senhor. Às vezes você não sabe muita coisa a respeito do Evangelho, às vezes você nem formou em teologia, nem conhece muito, acabou de batizar aqui no batismo do 100, não conhece muito o relacionamento com o Espírito Santo. Deixa eu te dar um conselho: somente para e começa a se aproximar, porque Deus vai falar contigo, Deus vai encher você. Então Moisés ouve assim: Moisés. Então Moisés se aproxima, e quando ele se aproxima, ele fala assim: tira as sandálias dos teus pés, porque se o lugar que você está pisando é terra santa. Quem era Moisés? Moisés era um cara que estava vivendo coisas sobrenaturais. O problema é que aquela movimentação que trouxe ele até aquele momento não servia mais daquele momento por diante. Por isso Deus fala: tira as sandálias dos teus pés, porque fala de movimento, fala de forma de caminhada. Você andou assim até aqui, e eu fui contigo, mas eu quero transicionar você para uma nova estação. Agora eu quero te promover para um libertador. Eu quero tomar a ousadia de profetizar sobre essa casa. Deus trouxe vocês aqui até esse momento da história, muitas coisas boas, milagres, histórias de transformação, salvação. Barretos foi abençoada por vocês até aqui, mas há uma nova estação aberta sobre vocês. Deus está transicionando vocês. Eu quero concordar com aquilo que o Cezinha ministrou ontem. Há uma nova estação de frutificação, de milagres acontecendo. Vocês talvez nem percebem, nem veem, nem sentem, mas como diz a palavra, assim como os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração humano, Deus tem preparado algo para vocês. E esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala assim: ó, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração humano, é exatamente o que Deus preparou para vocês. Eu quero terminar essa parte da minha fala, porque a gente fica esperando Deus fazer. Então quando Deus faz, a gente tende a se acomodar. Fala para a pessoa que está falando, fala assim: não se acomode. Fala assim: seja grato por tudo que aconteceu, mas Deus sempre tem a capacidade de nos surpreender, sempre, sempre. Por melhor que tenha sido, eu quero declarar, vai ser muito melhor. Por mais histórias sobrenaturais que nós tenhamos vivido até aqui, eu sei que Deus, Ele tem coisas maiores e melhores. Os caminhos dele são mais altos, os seus pensamentos são mais altos. Tem uma história nova. A gente olha e fala assim: ah, então foi isso que Deus falou, que eu não vi, que eu não ouvi, que jamais subiu ao meu coração. E a gente se alegra, e Deus fala: não, dá mais um passo para você ver que aquilo que ainda você nem viu, nem ouviu e jamais subiu ao teu coração, é exatamente aquilo que eu preparei. Eu quero declarar essa palavra sobre você, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: e Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, das 3 da tarde ali. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola.
E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo o andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Quantos já haviam lido esse texto alguma vez na Bíblia aqui? Essa história é uma história linda, irmãos, que vem logo depois de um grande movimento do Espírito na terra. Mas antes dessa história acontecer, de um milagre acontecer, porque aqui Pedro e João, eles estão numa nova movimentação, eles estão aprendendo a se movimentar depois da descida do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, depois de coisas que eles nunca haviam experimentado. O que eu quero hoje ministrar é que há um movimento que antecede o novo de Deus. Há um movimento que antecede os milagres, porque o que eu creio, irmãos, é que Deus vai devolver uma onda de milagres e de mover sobrenatural para a igreja de Jesus na terra. Eu acredito de verdade, como pastor de igreja que sou, que as igrejas vão voltar a se movimentar no sobrenatural de uma forma contínua. As pessoas da cidade vão começar a ouvir de pessoas que voltaram a andar, de olhos que foram abertos, de ouvidos que foram abertos. Eu quero profetizar isso acontecendo aqui em Barretos. O que Barretos está precisando não é só de mais uma igreja legal, não, é de uma igreja cheia da presença e da glória de Deus. Porque a gente hoje aprende a fazer muitas coisas, mas a gente esquece do que gerou aquilo que nós lemos na Bíblia acontecer. Pedro está numa movimentação, eles vão para a oração cotidiana, eles vão para a oração do dia a dia. Mesmo depois de um grande movimento de Deus, a descida do Espírito Santo, eles vão orar, a oração das 3 da tarde, que era algo diário. E quando eles chegam lá, tinha um homem sentado na porta da igreja, alguém que ia para a igreja todos os dias, alguém que estava ali na periferia da fé, mas nunca tinha acesso à presença. Ele vinha, ele esmolava, ele esperava receber alguma coisa, como muitas pessoas hoje vêm para a igreja esperando receber algo material. Às vezes eu tenho a impressão de que nós erramos em algum aspecto da pregação do Evangelho. Nós ensinamos, e eu não falo só de mim, mas da igreja de Jesus, que talvez tudo que nós ensinamos, o que Jesus pode fazer é te dar um carro novo, é te dar uma casa nova. E eu creio, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus vai te abençoar muito ainda em 2025, vai vir muita prosperidade de Deus sobre você. Mas se tudo que a gente espera do nosso Deus é um carro novo e uma casa nova, quão miserável homem somos. Deus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, e não só aqui na terra, irmãos, mas ele veio para nos dar uma eternidade ao seu lado. Pedro está ali, e ele entra. Antes de entrar, ele é interrompido por aquele homem que pede um dinheiro para ele. Ele fala assim: cara, a gente não tem prata e nem ouro. E ele, resumidamente, na história que nós lemos, ele fala: levanta e anda. Cara, aquele cara entra, e agora ele não fica mais na periferia, agora ele entra para dentro da igreja, como um testemunho. Ele entra saltando, ele entra incendiado, ele entra cheio de Deus. Mas antes desse episódio acontecer, você precisa entender 4 aspectos, ou 4 movimentos que antecederam esse episódio. Primeiro, a igreja estava cheia do Espírito Santo. Até Jesus morrer e ressuscitar o 3º dia, tudo que eles tinham era a presença de Jesus física. Eles acompanhavam Jesus, Jesus fazia milagres, ressuscitava mortos, abria olhos de cegos, ensinava, sentava à mesa, entrava em festas, fazia coisas poderosas. Aí um dia Jesus fala assim: chegou a minha hora. E ele vai, é crucificado. Depois que ele é crucificado, ele morre. Ao 3º dia, como ele havia prometido, ele ressuscita.
E depois que ele ressuscita, ele começa a aparecer ali para muita gente. E é interessante que Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. O Espírito Santo foi derramado como havia sido prometido, e a Bíblia diz que um grande mover de Deus aconteceu ali, naquele lugar onde as pessoas estavam esperando o cumprimento da promessa. A igreja foi tocada por um mover sobrenatural, pelo batismo do Espírito Santo. Você precisa entender algo, irmãos: a igreja precisa estar cheia de Deus, porque se a igreja não estiver cheia de Deus, ela vai se encher de qualquer outra coisa. Uma igreja pode estar cheia de gente sem Deus, mas quando uma igreja tem gente cheia de Deus, ela começa a transformar a realidade que está ao seu redor. Uma igreja cheia de gente, cheia de Deus, começa a acudir o necessitado, o órfão, a viúva, transformar realidades. Uma igreja que é ensinada a andar debaixo da liderança do Espírito Santo, como essa igreja é ensinada, é uma igreja que não para no culto do domingo, porque no culto do domingo todos nós somos vitoriosos, irmãos. No culto do domingo é uma coisa boa, a gente fica aqui, vem uma palavra de Deus, aquele problema que você estava vivendo, no momento da mensagem a palavra entra, começa a transformar a sua mente e você ganha a visão daquele problema resolvido. O problema é que você vai para casa, dorme e a segunda-feira chega. Então a gente é uma geração hoje de vitoriosos no domingo e derrotados na segunda. Por quê? Não continuamos aquilo que Deus faz no domingo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: a partir de você, muitas coisas vão começar a mudar na segunda, na terça, porque você vai sair daqui incendiado pela glória de Deus. Então, nós precisamos entender que no reino do Espírito não existe nada desocupado. Ou ocupamos com a presença de Deus, ou ocupamos com qualquer outra coisa. A igreja estava cheia, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, por isso a sua movimentação cotidiana era impactada pela glória de Deus. Nós não precisamos ficar por aí falando de Deus sem ter experiências com Deus. É o contrário, quanto mais experiência com Deus, menos eu vou precisar falar de Deus, porque a minha vida se torna um impacto. E eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, as tuas experiências com Deus, o teu tempo de secreto, o teu tempo de intimidade, vai fortalecer você tanto que quando você entrar na condução, quando você pegar a tua moto, quando você entrar no teu carro, quando você entrar no shopping, no açougue, no mercado, a glória de Deus vai se manifestar. O Senhor vai usar você, os teus olhos vão ser abertos, você vai ter discernimento espiritual, você vai ter a ousadia para orar por aquelas pessoas que se apresentam para você com enfermidade. Quem recebe essa palavra aqui? Agora, irmãos, na descida do Espírito Santo, eu aprendo algo. Quando o Espírito Santo veio sobre aquele lugar, pelo menos 3 tipos ou 3 grupos de pessoas se reuniam ali. Primeiro, aquele grupo que estava dentro porque estava esperando o que? A promessa. Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e se eu não for, ele não pode vir. Mas quando você receber o Consolador, o Espírito da verdade, ele vai te conduzir em todas as coisas, ele vai fazer você lembrar de tudo que eu vos disse, ele vai te fortalecer, ele vai guiar vocês. Então, uma galera, irmãos, depois que Jesus ressuscita, então Jesus morre, ressuscita, ele passa a andar pela terra, e ele começa a se movimentar falando da promessa do Espírito Santo. Há um registro que mais ou menos 500 pessoas ouviram Jesus falar: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Mas quando a gente vai ler no texto, a gente vai ver que 120 pessoas ficaram ali. O grupo que estava dentro, gente que perseverou, gente que não negociou com a circunstância, gente que passou os dias bons, mas também passou os dias maus. Tem esse tipo de gente aqui que sabe enfrentar os dias bons e os dias maus? Tem esse tipo de gente que sabe permanecer na tempestade e nos tempos de bonança? O tipo de gente que anda nos montes, mas também entra nos vales dizendo: eu confio naquilo que o Senhor falou. Primeiro tipo de gente que estava ali em Atos 2 é o tipo de gente que estava dentro, estava esperando, e porque estava esperando, foi cheio.
Estava esperando, ele foi tomado pela glória. Ele estava esperando, ele foi incendiado pelo fogo do Espírito. Mas também havia um segundo tipo de gente que estava perto. Eles estavam andando ali. Quando o movimento de Deus aconteceu, eles olharam e falaram assim: peraí, gente, eles estão falando na língua deles e eu estou ouvindo na minha língua. Tem um movimento acontecendo. E eles começaram a se aproximar, e porque se aproximaram, foram tocados. Então tem o primeiro tipo de gente que está dentro, está esperando. Tem o segundo tipo de gente que está próximo, que está aberto. Deixa eu declarar, aqui em Barretos tem muita gente que está próxima do mover de Deus, está aberta, só está esperando o primeiro tipo de gente manifestar a glória de Deus. Quanto mais você tiver de Deus, mais gente vai começar a olhar para você e falar assim: eu quero isso, eu preciso disso, eu quero um casamento como o teu, eu quero uma família como a tua, eu quero viver finanças como você vive, eu quero andar como você anda. Por isso nós não temos o direito de defraudar. Nós devemos ao mundo um encontro com Jesus, irmãos. Nós devemos a Barretos, a São Paulo e ao Brasil um encontro, uma experiência profunda com o Espírito Santo. Porque quanto mais dentro eu estou no mover de Deus, mais a minha vida impacta as pessoas que estão ao meu redor. Eu não estou falando do último lá, do lugar que você nunca foi. Eu estou falando das pessoas da sua casa, da sua família, do seu trabalho. As pessoas que olham para você todos os dias e falam assim: cara, esse cara mudou? Aconteceu alguma coisa? Ele está andando em paz, ele está vendo as coisas acontecendo ao seu redor. Antes ele ficava nervoso, agora ele tem autocontrole. Antes ele xingava todo mundo, agora ele é amável. Ele é transformado por causa da presença de Deus. Agora tinha um tipo de gente, o terceiro grupo de gente que se fechou. E esse grupo, irmãos, eles não mudam nem com a presença do Espírito Santo. Era o tipo de gente que não estava dentro, não estava perto, mas estava passando. E o discurso desse terceiro grupo era assim: olha, eles estão bêbados, isso não é de Deus. Ontem nós estávamos saindo aqui do salão ali das crianças, né? Passou um carro e falou assim: eu sou o anticristo. Claro que ele falou porque ele sabia que era uma igreja. E nós oramos: Senhor, pega essa palavra dele, reverte, porque logo logo ele vai estar entrando aqui nessa igreja transformado. Você não crê nisso? Não, dá um glória a Deus e fala: eu creio. Deixa eu te contar duas experiências, não tem a ver com a palavra. Semana retrasada eu estava pregando no culto, e aí eu tenho uma mania de sentar no mesmo lugar na cadeira. A igreja não é tão grande como essa aqui. Em nome de Jesus nós estamos procurando um prédio tão grande assim. Mas a gente tem 3 cultos no domingo. E no segundo culto, alguém chegou, um dos voluntários, e falou assim: pastor, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Pastor do céu. E ele não falava, ele me deixou desesperado. Eu estava quase subindo para pregar. Eu falava: não faz isso comigo, fala logo. Ele falou: acabou de chegar um casal de visitantes lá pela primeira vez na porta da igreja, e você não sabe o que aconteceu. Fala logo, visitante vem todo domingo. Tem quase 30, 40 visitantes que vão lá todos os domingos na igreja. Ela falou assim: o André estava lá na porta. Quem é o André, irmão? O André é o irmão que foi salvo, alcançado, foi batizado agora nos últimos batismos que a gente fez. A gente conhece o André chegou lá destruído, cheio de problema. Fomos ouvir a história do André. O André tinha sido preso, mas não sabíamos detalhes da história. Aí ele falou assim: o André estava lá na porta. E quando ele chegou para receber os visitantes, quem eram os visitantes? O casal que ele tinha sequestrado, que levou ele a ser preso. E eu falei: meu Deus do céu, Senhor da glória, será que esses caras vão voltar? Será que esse pessoal vai voltar, Eric? Eu não tive nem coragem de perguntar a fichinha. Deixa eu ver a ficha do visitante. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela trabalha com a segunda chance. Tem gente que só de estar perto é transformada. Tem gente que a primeiro momento fala assim: eu não quero o que você está vivendo, eu odeio esse Deus. Mas o seu testemunho é tão impactante de transformação, que as cadeias são quebradas, as correntes são quebradas. Eu quero declarar isso acontecendo. Essa próxima estação é uma estação de gente cheia do Espírito Santo. Põe a mão no ombro da pessoa que está só e fala assim: eu profetizo um novo momento na tua relação com o Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o negócio foi tão impactante, Jair,
que o primeiro sermão da primeira igreja, com o primeiro pastor, tinha no tema, põe no telão para mim, não estamos bêbados. Pedro teve que fazer uma defesa, porque a galera toda estava achando que eles estavam embriagados, por causa do mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma loucura para o mundo, mas é a maior bênção de Deus para as nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que quando ele é batizado, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. E muitos anos, algumas pessoas entenderam que o Espírito Santo era uma pomba. Deixa eu dizer algo para você, o Espírito Santo não é uma pomba. Ele veio em forma corpórea de pomba para nos ensinar pelo menos duas verdades. A primeira verdade é que a pomba era o mais barato dos sacrifícios. Então todo mundo podia oferecer um sacrifício diante da lei. Pomba era barato. O pobre, o rico, o que não tinha dinheiro, o assalariado, aquele que esmolava, todo mundo podia comprar a pomba, porque era barato. Então eu aprendo com isso, que o Espírito Santo não é algo exclusivo de um grupo pequeno de pessoas, os apóstolos, os profetas, os super espirituais, não. O Espírito Santo não é só um privilégio de poucas pessoas, ele é um direito de todo aquele que nasceu de novo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascemos de novo, e o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Eu aprendo que o Espírito Santo também não é como o profissional de dentro da empresa, né? Tem o Espírito Santo Júnior, o Espírito Santo Pleno e o Espírito Santo Sênior. Então o Espírito Santo que habita no pastor Eric é diferente do Espírito Santo que habita nas crianças. Não, irmãos, ele é o mesmo Espírito, há um só batismo, há um só Espírito. Todos nós que nascemos de novo temos o mesmo Espírito habitando dentro de nós. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o Espírito Santo, ele não é uma pomba, mas ele veio como uma pomba para mostrar, é o meu direito ter um relacionamento com o Espírito Santo. E a segunda coisa que eu aprendo quando Jesus é ali batizado, que o Espírito Santo veio, é que, eu não sei você, mas a pomba lá em São Paulo tem a Praça da Sé, e eu fui muitas vezes de metrô fazer audiência ali no Fórum João Mendes, e quando eu chegava, saía do metrô, tinha aquela praça de frente à catedral que estava cheia de pomba. Quando a gente saía mesmo, e eu saía sempre atrasado, porque o metrô atrasava, eu andava rápido com a minha pastinha, quando eu pisava perto da pomba, elas voavam, irmãos. Como é que o Espírito Santo, ele voa? Não é assim, desse jeito, qualquer coisa, qualquer movimento, mas é uma simbologia. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Você precisa imaginar, irmãos, o Espírito Santo como uma pomba. Ele não é uma pomba, mas você precisa andar em lugares entendendo que ele está com você aqui, e qualquer movimento errado, qualquer conversa torta, qualquer mentira que você conta, qualquer historinha que você entra, qualquer negócio errado, ele pode se espantar da sua vida. Então o Espírito Santo veio sobre nós para mudar a nossa movimentação. Então, antes dos milagres voltarem para a igreja é marcada por um grande mover do Espírito Santo. Levanta a sua mão e diga assim: eu quero esse mover do Espírito Santo sobre a minha vida. Segunda coisa que acontece antes do milagre acontecer, porque a gente vê o milagre de Pedro e João, dizendo para o paralítico: anda, e ele anda, e o milagre acontece. Então a igreja é cheia do Espírito Santo. Fala assim, levanta a sua voz e fala assim: primeiro, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. É um bom momento para você levantar as suas mãos, e você que ora em outras línguas, por 30 segundos começar a orar em outras línguas. Talvez durante a semana você nem orou em línguas ainda, e essa manhã o Espírito Santo vai encher você, vai ativar você, vai curar o teu coração, vai acender de novo esse fogo que uma vez brilhou forte, brilhou bem alto, e que talvez tenha se diminuído por causa da caminhada. Eu declaro isso em nome de Jesus, o retorno de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso? Segundo, Atos capítulo 2, versículo 43 diz assim, e ainda não chegamos lá no Atos capítulo 3, nós estamos antes do milagre. Então o Espírito Santo veio sobre a igreja cheia do Espírito transforma realidades. Segunda coisa, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja que opera milagres nessa nova estação, o Brasil está entrando, como foi profetizado aqui nesses dias. Nós cremos, irmãos,
irmãos, que nós estamos passando uma poda, mas essa poda não é para nossa morte, mas é para nossa projeção. Os filhos de Deus vão se manifestar na nossa nação como respostas de Deus, mas nós precisamos ser batizados no santo temor. Parece que viver em santidade nos dias atuais caiu de moda, chegando ao ponto de quando você começa a falar, cara, não, isso aí não é de Deus, alguém olha para nós e fala assim, para Luiz, você é cara quadrado, você precisa abrir tua mente. O cara abre tanto a mente que a mente caiu, nada mais é pecado, nada mais está errado. É um demôniozinho que opera no meio dos cristãos, chamado o que tem? O que tem, pastor? O que tem eu beber? O que tem eu fazer isso? O que tem? O que tem, pastor, eu falar? Eu vi um memezinho esses dias, Eric, diz que juntou uma família e falou assim, nós combinamos em família fazer uma reunião onde nós não vamos falar mal de ninguém. Aí colocaram uma câmera e ficou todo mundo lá, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ninguém abria a boca. Porque as nossas reuniões hoje, a gente não fala mais de Cristo, a gente fala do irmão. A gente perdeu o temor, uma vida santificada para Deus, é isso que Ele está buscando nesses dias. Homens que um dia queimaram por Jesus, mas tiveram o seu fogo, foram apagando, foram se envolvendo muito com coisas que não tem nada a ver com a presença de Deus. Eu quero declarar, Deus está batizando a sua igreja de novo, num santo temor, irmãos. O seu coração vai voltar a ser incendiado pelo coração de Deus, e você não vai mais falar o que você falava, você não vai mais agir como você agia. Deus vai voltar com santidade nos nossos dias, irmãos. Não vamos mais chamar de problema o que Deus chama de pecado, e nem de pecado o que Deus chama de problema, porque problema é problema e pecado é pecado. Muitas vezes o problema vira pecado quando a gente é negligente, a gente anda negligenciando os princípios e os valores de Deus. Então as coisas começam a tomar uma forma. Na igreja de Atos havia santo temor. Eu creio que o Senhor vai voltar a fazer milagres e maravilhas nesses dias. Estivemos agora na Bahia, no sertão da Bahia. Nós temos todo ano uma missão lá no sertão da Bahia, e entramos em vários povoados. A gente tem uma igreja plantada lá na cidade de Nova Açores, num povoado chamado Cabeleiro. E a gente estava numa praça pública pregando o evangelho. E aí ali no meio do culto começou um movimento de Deus, e eu chamei as pessoas que estavam enfermas para vir para frente. E quando começamos a orar, veio um homem, e aquele homem, ele veio todo duro assim, ele não conseguia andar, fazia 4 meses. A esposa falou assim, pastor, o ano passado, quando vocês estiveram aqui, eu vi uma mulher sendo curada do meu lado, e hoje eu trouxe o meu marido, porque faz 4 meses que esse homem não para de ter dor, ele não trabalha mais, ele reclama o dia inteiro. Sabe, o movimento de milagres, ele é precedido por uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja que anda no santo temor. Deus não vai usar uma igreja que não anda no temor, irmão. Nós podemos ter várias estratégias para encher a igreja, sem temor de Deus. Aliás, podemos fazer muitas coisas sem o temor de Deus. Podemos cantar bem, pregar bem, receber as pessoas bem, mas vidas transformadas só são transformadas quando estamos cheios do Espírito Santo e andamos no temor de Deus. Orei por aquele homem junto com o nosso time. Aquele homem instantaneamente foi curado, irmãos, de uma forma milagrosa. Nem eu acreditei. O que foi? Ele falou, ei, eu acho que eu fui curado. E eu falei, você foi mesmo? Então agacha. Não podia se movimentar. Irmãos, eu fiz aquele cara fazer 10 minutos de agachamento, e eu falava, agacha, levanta, e faz, levanta a perna, porque eu falava assim para ele, não precisa falar para me agradar, porque a gente hoje tem fabricado algumas coisas pela ausência do Espírito Santo, pela ausência do temor. Nós temos fabricado um movimento que muitas vezes não é genuíno, não é verdadeiro, é fake news, irmãos. É por isso que a gente tem visto tantos escândalos hoje na igreja brasileira, porque uma igreja cheia de gente vazia, ela é muito mais perigosa do que uma igreja com pouca gente cheia de Deus, porque ela nos leva a achar que está havendo um avivamento. Então hoje, o que não falta no Brasil, irmãos, a minha igreja está lotada de gente. Eu creio que essa igreja aqui, em pouco tempo, vai estar abarrotada de gente. O Eric falou que vocês estão experimentando um crescimento sobrenatural.
Mas mais do que o crescimento numérico, nós precisamos de gente cheia de Deus, cheia de temor do Senhor, porque os milagres vão voltar. Escuta o que eu vou falar, irmãos. Talvez no próximo ano, na próxima celebração de aniversário, vocês vão estar com esse lugar aqui entupido de gente, cheio de testemunhos, casamentos restaurados, filhos que largaram as drogas, pessoas que largaram o adultério, a prostituição. Sabe por quê? Não é por causa de uma grande pregação, não, é por causa da vida santa da igreja, que anda no mercado, que entra no açougue, que vai para a faculdade, gente cheia de Deus, que anda debaixo do santo temor, mas que está conectada com a palavra de Deus. Tem alguém para receber essa palavra hoje aqui, irmãos? Tem alguém para dizer: Senhor, eu quero esse nível de fé, para andar debaixo do Espírito Santo e cheio do temor de Deus? Uma outra característica da igreja é que não havia falta de nada na igreja. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Deixa eu te dar uma palavra. Deus tem a provisão antes da necessidade, irmão. Eu vou declarar isso de novo. Deus tem a provisão antes da necessidade. Você fala assim: eu preciso, Deus já fala: está pronto. Mas isso é para quem anda cheio do Espírito Santo, para quem anda debaixo do temor. A igreja de Atos não tinha necessidade alguma. Quando a gente vê Pedro dizendo para a pessoa assim, pro paralítico: eu não tenho ouro, não tenho prata. Eu já ouvi pastores, eu não concordo com essa teologia, porque a igreja de Jesus, ela é abastecida, ela é próspera, ela é abundante. A igreja de Jesus tem para emprestar. A igreja de Jesus, ela dá comida para o pobre, sem a prefeitura colocar dinheiro no nosso caixa. A igreja de Jesus é resposta, irmãos. Ninguém pode parar a igreja de Jesus na terra. O problema econômico, o problema político, pode perceber, a pandemia veio, a igreja ficou mais forte, ficou mais rígida, ficou mais estruturada. A igreja não tem falta de nada. Uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que anda debaixo do santo temor, é uma igreja que não tem necessidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: eu declaro um tempo sem necessidade na sua vida. Eu não estou falando sem dificuldade, irmão, é sem necessidade, porque problema a gente vai ter de monte, amém? Esse evangelho que te impede de viver problema não é o evangelho de Jesus. Ele fala assim: quando você passar pelo fogo, eu vou estar ali com você e o fogo não vai te queimar. Ele não te poupa do fogo, mas ele entra no fogo com você. Ele não te poupa da água, mas ele entra na água com você. Ele não te poupa dos vales, mas ele entra no vale com você. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que nos dias bons está comigo, e nos dias maus Ele continua ali. E eu conheço muito mais a Deus nos dias maus do que nos dias bons. Ah, como eu sei quando Ele está comigo nos dias maus. Irmãos, 2025 para nós tem sido um ano assim, desafiador, da gente viver coisas que nós nunca vivemos, de tomarmos pancadas. E olha que eu já tomei pancada na minha vida, de eu tomar pancada que eu nunca tomei. Mas está sendo o ano, não é, meu amor? Da gente experimentar a boa mão de Deus. A igreja de Jesus não tem necessidade. Pedro olha para aquele homem e fala assim: nós não temos ouro e não temos prata. Parece que era uma igreja pobre, uma igreja enfraquecida, que tudo que tinha era oração. Não, irmãos, era uma igreja abundante. Atos capítulo 2 diz que ninguém tinha necessidade alguma. Eles vendiam as suas propriedades. Só vende propriedade quem tem. Eles depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Os apóstolos administravam ao ponto de que a necessidade foi extinta da igreja. Então por que Pedro fala que não tinha ouro nem prata? Um dia minha filha falou assim: pai, compra isso para mim. Eu falo: filha, eu não tenho dinheiro. Ela falou assim: não tem problema, faz o Pix. Eu falei: não, eu não tenho dinheiro, porque tem horas que a gente não tem dinheiro aqui, mas a gente tem dinheiro na conta. Então a gente fala: estou sem dinheiro. Por quê? Porque você está sem possibilidade de usar um meio eletrônico. Mas naquele dia eu estava falando para minha filha: filha, eu não tenho dinheiro para comprar isso. O que eu queria dizer: eu não tenho dinheiro aqui, eu não tenho dinheiro ali, eu não tenho dinheiro em nenhum lugar. Eu acredito que Pedro disse assim: eu não tenho ouro nem prata agora, porque a igreja estava abastecida. No capítulo anterior você lê que ninguém tinha necessidade nenhuma, mas era como se Pedro dizia assim para ele: deixa eu dizer algo para você, eu estou te expondo uma experiência. Um dia eu estava pescando, e pesquei a noite toda,
trabalhei a noite toda e não tive nenhum êxito. Eu estava ali cansado, e Jesus chegou na minha vida naquele dia. Não chegou no meu melhor momento, chegou no meu pior momento. Eu estou conjecturando a conversa de Pedro com aquele paralítico. E Jesus olhou para mim e falou assim: eu quero usar o teu barco. Eu emprestei o barco, porque tudo que eu estava fazendo era lavar as minhas redes. Não tinha peixe, não tinha pesca. O que me sobrou era preparar o dia seguinte, porque eu ia ter que voltar para pescar de novo. Então eu deixei as minhas redes limpas. Jesus entrou no meu barco, ensinou a multidão. E quando ele chegou para me dizer: está aqui Pedro, seu barco, muito obrigado, ele me deu uma palavra. Ele disse: entra no barco, coloca a tua rede dentro do barco, vai para o meio, mas mais profundo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: vai mais profundo com Deus. Tem coisas que você recebeu aqui, numa superfície. O que eu sinto no meu espírito hoje é que o Espírito Santo está empurrando muitas pessoas para um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Foi bom até aqui, você viveu experiências boas, você orava uma vez por semana e estava tudo bem, você lia a Bíblia de vez em quando e estava tudo bem, mas hoje, esses 30 anos está marcando uma data de corte na vida de muita gente. É o Espírito Santo dizendo para você: vai mais fundo na minha presença. Faz isso de novo, profetiza de novo para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: vai mais fundo na presença do Espírito Santo. Fala assim: tem tesouros escondidos, tem novas movimentações, o Espírito Santo vai te dar revelações, vai te dar mais poder, se você ousar mais fundo na presença dele. Pedro entra no barco e joga a rede de novo. E você não sabe, Pedro falando com o paralítico: quando eu entrei no barco, eu obedeci, eu duvidei a princípio, mas depois que eu lancei a rede, eu pesquei a maior quantidade de peixe que eu já pesquei na minha vida. E sabe o que eu fiz? Eu joguei tudo e deixei tudo para seguir esse Jesus. O que Pedro estava dizendo para ele é o seguinte: eu estava sem nada, e agora eu fiquei rico de um dia para o outro, mas eu entendi que o mais precioso que eu tinha não era o dinheiro, era a presença daquele que me deu o dinheiro, era a presença daquele que transformou. Então, meu amigo, ainda que eu estivesse te dando prata e ouro, mais uma moedinha, você ia continuar o resto da vida aqui. Mas o que eu quero declarar é que agora o que eu recebi, essa vida que entrou em mim, o Espírito Santo, o temor do Senhor, eu quero te dar. Levanta agora e anda. E aquele homem foi transformado. Irmãos, a igreja tem que dar comida para o pobre, a igreja tem que dar oferta para quem não tem, a igreja, mas o que a igreja não pode dever para ninguém é uma vida cheia de Deus, é uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você for procurado por alguém no teu trabalho, você não pode falar assim: eu vou te levar lá na igreja, o pastor Eric vai orar por você, ele é um homem de Deus. É bom, irmão. Às vezes eu estou lá na igreja e chega assim: pastor, esse aqui é meu irmão, está endemoniado, está cheio de droga, mas eu trouxe para o senhor orar para resolver o problema. Meu Deus, e se não resolver com a minha oração, você vai achar que eu também sou fraco? Porque às vezes a gente terceiriza. Não, irmãos, Deus quer nos usar. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja batizada no santo temor, é uma igreja que não tem dívida nenhuma, muito menos espiritual. É uma igreja abastecida, é uma igreja que pode dizer: levanta e anda em nome de Jesus. E eu termino falando que uma igreja cheia de Deus é uma igreja que prepara o ambiente para o espiritual, é uma igreja que anda na expectativa de que Deus pode fazer algo. Eu percebo, irmãos, que tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram sobre vocês, por mais experiências, por mais histórias boas, mas tem muitas promessas de Deus, Eric, que estão assim, sobrevoando as nossas vidas. Sabe, quem já voou de avião aqui sabe, às vezes você vai pousar lá em São Paulo, e aí o avião tem que arremeter, e ele fica taxiando, ele fica dando voltas ali, por quê? Porque o aeroporto fechou para pouso e decolagem. Às vezes eu tenho a impressão de que as promessas de Deus estão assim nas nossas vidas. Deus falou que seu casamento vai ser transformado, milagres vão acontecer, o dinheiro vai chegar, você vai ser usado com milagres, mas as promessas estão assim, taxiando, dando volta, andando ao seu redor, esperando que você se conecte com aquilo que Deus está fazendo, que você se encha de Deus, seja batizado no santo temor, tenha uma consciência de que você é filho de Deus e não te falta nada. Porque quando a torre de controle fala assim: pouso autorizado,
O avião, não é? O que faz o avião? O avião já volta para a rota, endireita na pista e pousa. Eu quero declarar, tem muitas bênçãos de Deus que estão esperando uma declaração tua dizendo: Deus pode pousar, pode cumprir a tua promessa, pode fazer na minha vida, porque eu vou colocar minha vida debaixo do Espírito Santo, eu vou voltar a ter uma vida do santo temor, eu vou andar com a consciência de filho. Uma igreja que anda na expectativa do sobrenatural. Você precisa entrar nos cultos com o seguinte pensamento: quem sabe não é hoje que Deus revela a sua glória e a gente não acabe mais o culto e o avivamento comece aqui em Barretos. Eu vou todos os cultos, irmãos, todos os cultos com essa expectativa. Quem sabe não é a próxima música que vai incendiar o coração e ninguém mais vai querer ir embora. Eu sou menino demais para essas coisas. Eu acredito que Deus pode de repente, mas Ele só pode de repente com gente que espera, com gente que tem expectativa, com gente que se prepara. Pedro estava ali, caçando uma oportunidade para poder manifestar o sobrenatural. É assim que tem que ser a nossa caminhada como igreja de Jesus. Nós temos que entrar no lugar falando: Deus, será que o Senhor quer me usar aqui? Deus, quem é a pessoa que o Senhor quer colocar na minha vida hoje para eu orar? Deus, para quem que eu vou falar das experiências sobrenaturais que o Senhor tem falado na minha vida? Eu estou aqui hoje para te encorajar, irmão. O Espírito Santo está num movimento constante dentro de você. Tudo que Ele quer é usar você, é manifestar a glória dEle através da sua vida. Isso não é um papel só do pastor, isso não é um papel só do discipulador da célula, isso não é um papel só das pessoas que falam com o microfone na mão. A igreja de Jesus está habilitada para andar pela cidade. Esse prédio, irmãos, por mais lindo que seja, não é a igreja. Isso é só um prédio. Saímos esses dias ali do lugar, estava tudo apagado, dava medo, a minha filha saiu correndo. Por quê? Porque não é a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Na minha individualidade eu sou filho de Deus. Tem um pensamento errado de muita gente hoje que está desigrejada, fala assim: eu sou a igreja, cara. Não, você sozinho não é a igreja. Você é um filho de Deus e tem muito valor em ser filho de Deus. Filho de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem a autoridade do nome de Jesus, você nasceu de novo, você pode muitas coisas, mas a igreja, ela é uma unidade, ela é a junção dos filhos de Deus. A igreja somos nós. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: a igreja somos nós. A igreja se reúne nas casas, a igreja ela pode estar debaixo de uma árvore, a igreja se movimenta pela cidade, mas na minha individualidade, quando eu estou andando na rua, eu represento a igreja de Jesus. E sabe qual é a promessa em Mateus 16? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Tem alguém que tem esse entendimento aqui, dizendo: eu faço parte de uma igreja gloriosa, eu faço parte não só de uma comunidade de fé, mas eu faço parte do corpo vivo de Jesus na terra. Quando você anda, irmãos, é Jesus andando através da sua vida. Quando você se movimenta, é Jesus se movimentando através de você. Então, por favor, ande com expectativa do sobrenatural. Fala para 3 pessoas perto de você, fala assim: ande com expectativa do sobrenatural. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai andar com a seguinte intenção: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser cheio da tua glória, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero declarar: você que profetizava vai voltar a profetizar, você que tinha palavras de sabedoria e conhecimento vai voltar a ter palavras de sabedoria e conhecimento, você que se movia em milagres, você que era usado por Deus para curar pessoas, levanta suas mãos. Tem um fogo de Deus hoje aqui sendo liberado. Você está sendo de novo ativado, você está sendo remodelado, você está sendo projetado para essa nova estação. Aquilo que te trouxe até aqui, irmãos, não é suficiente para continuar te levando. Por isso Deus está te propondo um tempo como esse, desses dias de renovo, de encorajamento, de fortalecimento, para dizer para você: eu ainda não fiz tudo o que eu queria fazer, tem muita coisa que eu quero fazer. E eu quero declarar como um profeta, irmãos: se preparem para um novo
novo batismo do Espírito Santo, para um novo batismo do temor de Deus, para uma nova medida de prosperidade. Essa igreja vai ser conhecida cada vez mais como uma igreja próspera, uma igreja supridora da cidade. As autoridades dessa cidade vão vir aqui pedir conselhos de administração. Eu quero declarar isso: você lá na sua casa vai se tornar um farol. Você vai se tornar um farol na sua rua, no seu condomínio, no seu bairro. Você vai se tornar uma família que vai levantar o nome de Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Há uma nova onda do Espírito Santo vindo sobre você. Ei, xarabaduriabasadarabas. Há uma nova onda de Deus vindo sobre você. Eu vejo os céus abertos. Eu vejo o movimento do Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo com liberdade. Se prepare, comunidade de Barretos, para uma nova estação. Se prepara, comunidade de Barretos, para uma nova medida de unção. Ei! Sim, há uma onda do Espírito Santo aqui. Há um mover de Deus, há um renovo. Mais de Deus sobre a tua vida, mais de Deus sobre a sua casa, mais de Deus sobre a sua família. Isso. Eu declaro uma igreja cheia do Espírito, uma igreja batizada no santo temor, uma igreja sem necessidade e uma igreja que anda na expectativa do sobrenatural. Levanta a sua voz. Se você ora em outras línguas, comece a orar. Ei! Roba subriadarabas. Xelelebasareabadarabababaê. Eu não sei se você percebe, mas há uma glória de Deus. Se você quer dar um passo para o Senhor, dizendo: Deus, eu quero viver mais, eu quero mais da sua presença, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Há uma onda de Deus aqui, de ativação, de cura, de milagres. Deus está fazendo algo novo de novo, Eric. Deus está fazendo algo novo de novo. Ei, 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 ei. Glória, derrama sua glória. Sim. Enche-me. Sim. Até transbordar. Ei. Derrama sua glória. Derrama sua glória. E enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Eu quero pedir aos pastores dessa casa, por favor, nos ajude a tocar, nos ajude a colocar as mãos sobre esses homens e mulheres. Liberem o novo, há uma nova estação. Por favor, toquem as pessoas, toquem as pessoas. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Há muita vida de Deus aqui, irmão. Ser cheio de novo, ser cheio de novo. E eu sacrifício. Mais. Sim. Você que ficou no seu lugar, põe a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado aí. Você aí no seu lugar, põe a mão no ombro dessa pessoa. Ore por ele, ore por ela. Ore por ele, ore por ela. E eu sacrifício. Hey! Tu promessa, Espírito. E eu me abro por inteiro.
Rialabache cantou. Rialabache cantarava sibiotoro riandalabache. Riandalabache. Eu ainda tenho
Que a presença do Senhor jamais se aparte desse lugar aqui, dos nossos corações. Saul era preocupado com o templo, Saul era preocupado com o trono. Davi era preocupado com a presença. A presença dele vale mais do que qualquer outra coisa aqui dentro de nós. Que a glória dele não se aparte de nós. Amém, irmãos? Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. O Senhor está nos levando a um novo lugar. Mas como nós temos falado aqui, mês após mês, o que Deus vai fazer não é obra de uma pessoa, não. Como o pastor Luiz Paulo disse, né? Eu sozinho não sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Pai, não afaste de nós a tua presença. Nada disso, Senhor, tem sentido se o Senhor não estiver aqui, Pai. Nada disso vale a pena se o Senhor não estiver aqui. Não retire de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Não retire de nós a tua presença, Senhor. Não há sentido, Senhor, se o Senhor não estiver aqui. Nos perdoa das vezes que temos espantado o Senhor da nossa vida. Aqui é tua casa, Senhor. Nós somos tua morada. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado. Leve-nos debaixo da tua paz, da tua graça, da tua proteção. E eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Luiz Paulo, pastora Marli. Obrigado pela vida deles. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado pela vida dessa igreja. Obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor, querido. Deus te abençoe.